Bolsonaro acaba de tomar uma grande decisão e os jornais, a imprensa, vai ao delírio. Arthur Lira trabalha nos bastidores através de uma decisão juntamente com o ministro Gilmar Mendes e vocês precisam saber o que está em andamento. E tem mais. Os jornais, a imprensa, estão desesperados, estão pedindo socorro até para as cortes interamericanas de direitos humanos, depois das decisões que os ministros do STF tomaram contra a imprensa. Bolsonaro avisou. E muito mais. Nós vamos falar do Giannone, viu? O Giannone parece que está chegando o fim dele. E olha só, deputado do Maranhão faz denúncia grave contra Flávio Dino e diz que ele será um perigo no STF, lá do Maranhão, viu? Veja o vídeo. Mas antes eu peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeiro, eu quero externar, na condição de deputado estadual do Maranhão de segundo mandato, a minha satisfação de estar hoje participando dessa comissão de segurança, como convidado do Dr. Alain, agradecendo a oportunidade de fala, acompanho o trabalho de vocês de maneira muito recorrente e orgulhosa, inclusive, de não terem baixado a cabeça. O ministro Flávio Dino, nós costumamos chamá-lo no Maranhão atualmente de ministro Lacron. Na França existe o presidente Emmanuel Macron, ele vive aqui num momento de lacração, portanto é conhecido hoje como ministro Lacron, que é completamente avesso à liberdade de pensamento, à liberdade parlamentar de questionamento também. Devo dizer que foi o homem que acabou a segurança pública do Maranhão. Acho que vocês, infelizmente, não tiveram condições ainda de visitar o sistema de segurança pública do Maranhão, mas a Polícia Civil hoje é completamente desmanchada dentro do Estado, a perícia técnica, a Polícia Militar insatisfeita com suas carreiras, graças aos 8 anos de desaparelhamento do ministro. Então, ele ser ministro da Justiça e Segurança Pública, na verdade, é um verdadeiro deboche ao cidadão brasileiro por parte aí do presidente da República. O perigo desse homem no STF, ele é iminente. Por quê? Porque é um mentiroso quanto mais. É uma pessoa que busca, com a maior desfaçatez possível, sempre argumentos que desqualifiquem adversários para fugir de debater teses. É o que ele faz sempre com essa comissão. E digo, mantenha a altivez da Comissão de Segurança Pública, não baixem a cabeça, usem de todos os mecanismos para que garantam a respeitabilidade da Câmara dos Deputados do papel parlamentar. Essa situação da baleia é só uma das vergonhas que ele faz em relação aos seus adversários. No Maranhão, ele colocava a polícia na porta de adversário político em período de eleição, para perseguir literalmente. Ele criou serviço de inteligência na Polícia Militar, inclusive, tem denúncias quanto a isso aí para perseguir adversários políticos. É um homem perigoso, tanto na condição de chefe aí da Polícia Federal no Ministério da Justiça, e também perigosíssimo se for o STF. Então, essas são as nossas considerações e ficam os nossos agradecimentos pela participação hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado. Por essa, Giannone não esperava, viu? E com o caminhar da carruagem, o triste fim de Giannone está próximo, viu? A Polícia Federal, a ABIN e vários outros órgãos já estão investigando o Giannone por causa dessas supostas rachadinhas, viu? A coisa não tá muito boa pro Giannone não, viu? Quem ri por último ri melhor, né? Ele ficava fazendo fake news aí contra Bolsonaro em 2022, assim diz ele, né? Através do livro que ele publicou. Pois é, agora ele tá sentindo do próprio veneno. Governo Lula bloqueia 1,14 bilhões no orçamento e atinge 14 pastas. Veja mais afetados. Moço, todo mundo tá sendo afetado. As pastas, os cidadãos brasileiros de bem, as empresas, todo mundo, moço, com esse governo, viu? Só Deus na causa. Antigamente, o Brasil tinha medo de se transformar em uma segunda Argentina. Agora o Brasil hoje corre atrás para se transformar em uma nova Argentina. Igual o Milei agora sumiu lá, viu? Só para vocês verem, né, como é que nessa política as coisas mudam assim, ó, no estralar de dedos, gente. Olha aonde o Brasil foi chegar com essa galera, hein? Bolsonaro avisou, a população brasileira de bem avisou, mas os jornalecos não quiseram ouvir, achavam que não ia chegar até a porta deles, chegou. E agora eles estão desesperados, pedindo socorro até para as cortes interamericanas de direitos humanos, viu? Os jornais do Brasil. Veja o que a Folha publicou. Folha de São Paulo, STF replica conceito do PL das fake news e eleva risco de judicialização contra a imprensa. Exigência de, abre aspas, dever de cuidado, adotado pelo Supremo, havia sido usado em projeto para regular Big Techs. Especialistas temem onda de ações. Temem onda de ações? Com certeza. Se nada for feito por causa dessas interpretações dos ministros do STF, onda de ações serão feitas contra os jornais no Brasil. E o que vai acontecer é que daqui a um dia não vai existir nem jornais. Só vai existir o jornal do governo, falando do próprio governo e do STF, né, das maravilhas e das belas interpretações que eles vêm fazendo, né, ao bel prazer, favorecendo aquela galera lá. E tem mais. Mourão diz que Flávio Dino não terá seu voto ao STF. Não vejo a imparcialidade necessária. Meu Deus. Se Flávio Dino chegar ao STF, adeus Brasil. Adeus Brasil, viu?
Adeus, Brasil. Porque as decisões que esse homem poderá tomar, o ministro Alexandre de Moraes vai ser anjinho perto dele, viu? Anjinho mesmo, viu? Projeto que limita poderes do STF deve ir à votação na CCJ da Câmara em dezembro. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Em dezembro, a PEC que reduz os poderes dos ministros do STF vai entrar em votação, tá, na Câmara dos Deputados em dezembro. E Arthur Lira, juntamente com o ministro Gilmar Mendes, estão desesperados. Estão desesperados e vocês precisam saber por que eles estão desesperados, tá? Mas esse desespero deles não vai muito além, não. E vocês precisam saber por que não vai muito além. Então mostra claramente que essa PEC aqui, ó, tem mais chance de ser aprovada assim no estralar de dedo na Câmara dos Deputados. Bolsonaro critica. STF diz estar agora junto com a imprensa após mandato de ataques a jornalista. Olha só para vocês a que ponto chegou, né? Eles ficavam criando narrativas contra Bolsonaro, falando mal do presidente Bolsonaro, fake news contra o presidente Bolsonaro, e agora Bolsonaro está aí do lado, né, dos jornais, da imprensa, que estão sendo agora, através dessa interpretação dos ministros do STF, perseguidos, porque eles não podem nem fazer mais notícias ao vivo, porque eles correm um sério risco de serem processados. Agora, a coisa virou assim de uma forma tão grande contra a imprensa, porque nós sabemos muito bem que Bolsonaro é o homem mais injustiçado, mais perseguido, né, através da imprensa no Brasil. Nunca vi um homem ser perseguido através dos jornais como Bolsonaro. Agora, se Bolsonaro quisesse usar essas interpretações dos meninos contra a imprensa, meu Deus do céu, essa imprensa ia fechar, ia quebrar. Porque o que de ações Bolsonaro não poderia, né, ativar contra a imprensa, eles iriam ter que pagar para Bolsonaro milhões, porque eu nunca vi uma imprensa criar tantas narrativas fake news contra o presidente Bolsonaro. Eu não vou muito longe, não. Aquele sheik lá, o príncipe lá de Dubai lá, quando Bolsonaro foi lá, eles alegaram que Bolsonaro estava visitando um ditador. Agora Lula foi lá, eles estão dizendo que Lula foi visitar um príncipe. Deu para vocês entender? Só isso aí já cabia processo contra eles. Os ministros do STF estão com medo de impeachment contra eles, e eles já trabalham nos bastidores, juntamente com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para tentar, através de outra PEC, acabar com a PEC que foi aprovada no Senado para reduzir os poderes dos ministros do STF. Mas essa PEC que Lira já está articulando, pode dizer que ela já está praticamente morta. Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade. Lira quer fazer uma PEC que desfaz a PEC do STF. A cúpula da Câmara articula, em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, o STF, uma estratégia para assegurar o máximo possível a votação da proposta de emenda à Constituição PEC que limita os poderes da Corte, aprovada pelo Senado no último dia 22. A proposta precisa ser pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem feito reuniões com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, na tentativa de engavetar a PEC. A ideia é resgatar um projeto alternativo de autoria do deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, mas, a menos do que a PEC, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e foi apelidado como PL da Moderação dos Poderes. O texto é resultado de propostas feitas em 2020 por uma comissão de juristas presidida pelo próprio Gilmar Mendes, na época em que foi constituído esse grupo de juristas. O presidente da Câmara era Rodrigo Maia, produzido para sistematizar as normas do processo constitucional brasileiro. O projeto é bem mais light do que a PEC aprovada pelo Senado, com o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Gilmar não escondeu a irritação com a aprovação da PEC e chamou os senadores que deram sinal verde à proposta de Pigmeu Moraes. Pacheco reagiu e disse que o Senado não aceitaria intimidações. O receio dos magistrados é de que a PEC, se aprovada na Câmara, abre a porteira para propostas mais radicais, como impeachment de ministros do tribunal. Então é isso que os ministros do STF estão temendo, estão com medo, né? Depois que essa PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas só que o negócio é o seguinte, a população, juntamente com os senadores, 52 senadores que votaram para reduzir essa PEC, vai cair em cima da Câmara dos Deputados, e já foi noticiado que nesse mês de dezembro a PEC vai ser pautada para reduzir os poderes dos ministros do STF lá na Câmara dos Deputados. Aí o Arthur Lira está querendo vir com outra PEC, mas a matemática não tem como errar. 2 mais 2 é 4. Se o Senado aprovou, a maioria dos senadores aprovou uma PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF, vocês acham que se Lira conseguir aprovar essa PEC aqui, contra a PEC que reduz os poderes dos ministros do STF na Câmara dos Deputados, vocês acham que ela vai passar no Senado? De maneira alguma, porque no Senado a maioria quer a redução de poderes dos ministros do STF. De maneira alguma eles vão querer aprovar essa PEC aqui de autoria do ministro Gilmar Mendes com advogados, né, socialistas esquerdistas, de maneira alguma, gente. Então essa articulação que eles estão tentando criar lá na Câmara dos Deputados pode dizer que é uma articulação sem poderes nenhum, viu? E eles estão desesperados. E o Pacheco já disse, essa semana agora ele confirmou de novo em outra matéria, que vai colocar em pauta uma PEC para reduzir o tempo de casa dos ministros do STF, viu? É isso que está em andamento. Porque se o Senado e a Câmara dos Deputados não fazer isso,
eles vão perder os poderes deles, as prerrogativas deles. E daqui uns tempos, a pergunta que não quer se calar: para que vai servir os deputados e senadores se eles não têm poderes para legislar? E o Arthur Lira, ele pode procurar outra profissão, viu? Porque essa de política, em 2024 até 2026, se depender da população, não vai ter o voto do povo não, viu? Ainda mais ele trabalhando juntamente com Gilmar Mendes atrás dos bastidores.